E aí, galerinha, professor Hilton Almeida, curso Metatextual, desafio das 21 semanas de redação. O quê? Você ainda não mandou sua redação? Ah, tá vacilando. Tá vacilando, ter uma redação corrigida de graça, de graça. Você vai ter a aula, vai ter a redação corrigida de graça. O que é que tá mais mole que isso? Tá? Tá acabando, está acabando. O que é que você tem que fazer? Tirar uma foto, fazendo sua redação de preferência com este slide bem aqui. Marca o metatextual, @metatextual, marca o metatextual e manda sua redação para o meu e-mail, professor hiltonalmeida@gmail.com. Os 5 primeiros que mandarem terão suas redações corrigidas, tá? Então vamos lá. Tema 16, tá perto. 21. Estamos no tema 16, tá? Desafios relacionados ao transtorno do espectro autista no Brasil. Um tema muito provável de ser abordado, muito provável, porque envolve comportamento, envolve conhecimento, enfim. Bora lá, vamos tentar entender aqui uma parada. O autismo, nome técnico oficial, transtorno do espectro do autismo, é uma condição de saúde caracterizada por déficit na comunicação social, socialização e comunicação verbal e não verbal, e comportamento, interesse restrito e movimentos repetitivos. Não há só um, mas muitos tipos de transtorno. Por isso que é chamado de espectro, porque são vários. Tá? Existem os mais leves, os mais moderados, existem aqueles... por exemplo, o doutor lá, o Good Doctor, tá? É um tipo de autismo, mas ele consegue interagir, tem algumas restrições, algumas limitações, mas consegue ter uma vida relativamente tranquila, tá ok? Então é por isso que ele recebe esse nome de espectro, porque é abrangente, tá? Há desde pessoas com outras doenças e condições associadas, como morbidade, como deficiência intelectual, epilepsia, até pessoas independentes, com vida comum. Algumas nem sabem que são autistas, principalmente, pessoal, meninas, principalmente mulheres, vão descobrir que tem autismo dos seus 30, 40, o mais leve, porque normalmente as meninas elas são mais calmas, são mais tranquilas, tá? Normalmente. Existem algumas exceções. Minha filha, por exemplo, de 6 anos, é uma pimenta. E a minha mais velha também é outra pimenta. Enfim, as causas do autismo cada vez mais apontam para a genética. Confirmando estudos recentes anteriores, um trabalho científico de 2019 demonstrou que fatores genéticos são os mais importantes na determinação das causas, estimados entre 97% e 99%, sendo 81% hereditário e ligados a mais de 900 genes. Além de fatores ambientais de 1 a 3%, ainda controversos, também possam estar associados como, por exemplo, a idade paterna avançada ou o uso de ácido valproico na gravidez. E aí a ciência tentando estudar, tentando encontrar uma razão, uma explicação. Genética, variação genética e alguma... A gente não está aqui para discutir o que a gente não vai discutir, não tem como a gente resolver. A ciência tem que desenvolver uma técnica para isolar o gene, ele tem que fazer um estudo antes dos embriões ou as predisposições genéticas para fazer ali uma inseminação artificial. Eu estou viajando agora eu estou viajando porque eu estou ficção científica total. De fazer lá o embrião perfeito, porque isola o gene tal para ele que isso aqui é um gene possível do autismo. Quem sabe no futuro, né? Quem sabe? Já ouvi algumas teorias nesse gênero, tá? E aí, só para vocês terem uma ideia de variação, que antes havia uma tríade, déficit de interação social, eles eram separados de comunicação e de comportamento. E agora isso está praticamente voltado para comportamento e voltado só para comunicação. Aproximadamente, pessoal, 2 milhões, tá? 2 milhões de famílias, 2 milhões de famílias brasileiras são afetadas Por que famílias são afetadas pelo autismo? Porque quando há uma criança autista,
dependendo do nível, tá? Dependendo do nível desse espectro, envolve toda a família em termos de mudança de rotina, em termos de trabalho, de adequação, levar para especialistas. Não é simples, tá? Não é simples. Até 2013, isso aqui é importante vocês saberem, não apareceu, o transtorno do espectro autista não aparecia como matéria específica no currículo de nenhuma das 202 faculdades de medicina, até 2013. Hilton, o que é que isso quer dizer? Que se até 2013 não havia no currículo de graduação e de pós-graduação, tá? Também, sobre espectro autista, sobre autismo, quer dizer que os estudos, eles passaram a ser desenvolvidos a partir de 2013, isso é muito recente. Tá? 2013, vamos pensar em 2014, começaram a fazer estudos, é muito recente, 6 anos. Tá? Então, é muito lento, ainda é muito recente o Brasil nesse sentido de estudo, de pesquisa. Sacaram a parada? Por que dessa informação? Então, se nós temos vários cursos, medicina, fonoaudiologia, psicologia, não a pediatria, principalmente na pós-graduação, não tendo esse conteúdo, não tendo essa linha de pesquisa, essa linha de estudo, nós vamos ter ainda muitos experimentos, tá? Muitos experimentos sem validade científica, tá? O que é interessante, um centro de excelência, isso aqui é interessante. Um centro de excelência na maior cidade do país, São Paulo, recebia R$ 6,79, 2013, R$ 6,79 por hora de atendimento a crianças autistas. E o que isso quer dizer? Quer dizer que sem uma boa remuneração não vai haver interesse. Por que vai se montar uma clínica voltada para autismo se os planos de saúde não querem pagar, não querem dar o retorno, se o governo, enfim, não paga adequadamente, se as parcerias públicas vão montar para cobrar particular, aí o negócio fica caro. E as famílias que não têm condições de pagar? Onde é que entra? Onde é que elas ficam? Elas ficam ao léu. Só isso, tá? Só isso. Algumas informações interessantes, tá? Muitas pessoas nunca ouviram falar sobre autismo. Muitos acham que o filho é só mal educado, ou é só hiperativo. Ou não, é porque eu era assim. Isso quando é da própria família. Quando é de outro, pai é muito mal educado. E aí acabam estigmatizando. Ninguém sabe o que ele tem. Não encontro terapeutas na minha cidade. Minha filha é autista, mas não sei quem possa tratá-la. Não encontro escolas preparadas para lidar com meu filho, é um grandíssimo problema escola. Fui até o hospital da universidade, ele foi diagnosticado, mas a próxima consulta vai ser daqui a 3 anos. Gente, isso aqui é um absurdo, um absurdo. Então tudo isso aqui a gente pode trazer como tese, tá? O desconhecimento, a ignorância, a falta de preparação das escolas, o despreparo de escolas para receberem crianças autistas. Faltam estudos de prevalência para saber onde estão esses autistas. Sabe-se que há 2 milhões, tá? Mas onde é que eles estão? Tá? Para haver centros ali especializados. Investigação e pesquisa, formação de capacitação de profissionais, diagnóstico precoce, reconhecer os transtornos do espectro autista como um problema de saúde pública. Se isso não for reconhecido como problema de saúde pública, não haverá interesse do Estado para fazer ali centros de tratamento especializados. Enfim, tudo isso aqui dá para a gente trabalhar como tese. Algumas barreiras para respostas rápidas e eficazes. Falta de recursos financeiros compatíveis com a prevalência e severidade do transtorno. Falta de compromisso na maioria dos governos para lidar de forma eficaz com esse problema. Sistemas de saúde demasiadamente centralizados. São Paulo, Rio, Minas, sei lá. E aí outras regiões, como se nas outras regiões não houvesse
autistas, tá? Falta de integração de serviços de saúde mental nos sistemas de cuidados primários de saúde, lá nos primários, lá o CAPS, tá? Então, falta de integração. Ausência de formação adequada em número suficiente de profissionais, ainda são poucos profissionais. E quando há é o neuropediatra, mas falta o fono, ou falta o fisioterapeuta, ou o terapeuta ocupacional. Ou seja, muitos profissionais que podem atuar nessa área, às vezes em centros eles atuam de forma separada, individualizada. Falta de conhecimento sobre o transtorno e sobre intervenções eficazes por parte dos tomadores de decisão em saúde mental. Ou seja, isso aqui é para chefes de Estado, isso aqui é para ministro da Saúde. Então, por desconhecer ou por não tornar prioridade, vão deixando para lá. Tá? Impactos, especificamente na família. Saúde mental. Vocês podem colocar aqui isso como consequência, tá? Então, isso traz, dependendo do tipo de autismo da família, isso vai trazendo cansaço, isso vai trazendo o desgaste para a família. Acesso restrito, terapias... Aí, questão financeira, tá? O impacto. O terapeuta ocupacional é em uma clínica, paga X. O fisioterapeuta é em outra clínica, paga X. E por aí vai. As famílias que não têm condições de pagar vão arcando com isso aqui, com o dia a dia. Aí que vocês podem ver pela internet aí, as tomadas de decisões mais absurdas de, por exemplo, crianças acorrentadas, presas porque a família não sabe o que fazer, não tem ali uma orientação, um acompanhamento. Inclusão, a dificuldade exatamente de interação, escola, faculdade, mercado de trabalho, medicamentos, o custo é elevado, cansaço, aí bate o cansaço, principalmente nos familiares, divórcio, é muito comum o homem, o pai, vazar. Assim, não, tá doido, isso aqui não é pra mim não. E deixa a peteca lá pra mãe. E aí, meus amores, trazendo algumas reportagens para vocês. Profissão repórter, lei garante direito a autistas, mas nem sempre a legislação é cumprida na prática, especificamente em escola. As escolas devem receber, mas nem todas recebem. Muitas dizem que está lotado, já não tem mais vaga, porque não querem se comprometer com aquela criança, porque a escola vai ter que arcar, porque a lei diz que não pode, a família não pode pagar nenhuma taxa a mais, além, tá? E aí as escolas acabam tendo que arcar com isso, e para não arcarem, elas dizem que está lotado. Tá? Aqui é uma advogada falando o que acontece quando a cidade não oferece tratamento. O prefeito precisa transportar e pagar as diárias em uma outra cidade. Ou então numa clínica particular, tá? Isso é o que manda a lei, beleza? Plano de saúde pode recusar meu filho autista? Não, não pode. Não pode. Mas o grande lance é verificar um plano de saúde que cobre. E normalmente o plano de saúde cobra muito caro, tá? Beleza? De escolas aqui, voltado para a educação, e vem a nossa famosa pergunta: por que muitos autistas estão longe de um tratamento ideal no Brasil? Por quê? Limitadas políticas públicas. Tudo isso aqui para vocês usarem como comprovação. Não usem tudo, tá? Usem duas situações para vocês discutirem. Poucos centros de atendimento, acabamos de falar, muito centralizados, muito localizados. Lentidão judicial para obrigar planos de saúde a cobrir tratamentos especializados, isso demora, tá? Escolas públicas, eu colocaria esses dois aqui, ó. Centro de atendimento e escolas públicas sem estrutura e profissionais capacitados para lidarem lá com os autistas. Poucas campanhas de orientação, principalmente para famílias que não sabem nem o que é aquele comportamento, ou ficam realmente mais reticentes em procurar especialistas. Acesso restrito ao mercado de trabalho, isso aqui é mais se vocês tiverem como comprovar, não tendo como comprovar, fica complicado. Despreparo familiar. Muitos pais ignoram os sintomas. Sabe aqueles pais que planejaram ter o filho
E aí o filho começa a ter alguns comportamentos diferentes. E muitos pais não querem aceitar aquele comportamento. Não, isso é porque ele é assim, isso é porque meu pai era assim, meu avô era assim, e aí ele herdou isso aqui, muitas vezes não querendo enxergar o óbvio. E aí essa demora para procurar especialista pode agravar sintomas e tudo mais. Então demora para buscar diagnóstico, não sabem lidar com as variações comportamentais, aí batem, acorrentam, não têm condições financeiras, não conhecem os direitos. Aí eu colocaria isso aqui, ó. Não conhece os direitos. Assim como ignora os sintomas. Eu colocaria esses dois como comprovação. Por quê? Tá lá, tá na legislação. O município tem, o prefeito, o governador, a União, alguém tem que dar conta, tem que ajudar. Mas muitos desconhecem os direitos que têm e acabam tendo que lidar com essa situação sozinhos, tá? Filme aí, dica de filme para vocês usarem na introdução. O mundo é um lugar confuso para Wendy. Tudo que quer é o filme. Ela é uma autista, só que é um autista leve que quer levar o seu livro para ser publicado, uma história que ela escreveu, e ela vai viver algumas aventuras de autonomia. Mas isso não acontece com todos, tá? Essa autonomia toda, que a gente pode colocar como contraponto. Vida Animada, que é um documentário baseado em fatos reais, mostra exatamente como famílias que estão preparadas, no caso o pai, tá? Acompanhava, ficava observando o comportamento do filho, e aí de repente os filmes da Disney, Aladdin, Rei Leão, Simba, a criança começou a interagir com os desenhos. E a família, porque tinha o acompanhamento, tá? O acompanhamento, pessoal, não é só com o autista, o acompanhamento é com a família também. Tem que ter psicólogo, tá? Tem que ter terapeuta também para a família. E lá nos Estados Unidos, a família, ciente de tudo, começou a observar e eles usaram isso como ferramenta para melhorar a comunicação deles, tá? Para limitar as políticas públicas, quais áreas de conhecimento a gente pode utilizar? Sem inventar a roda. Inércia, anticorpos, Thomas Hobbes, Paulo Freire. Lembrando, se vocês forem usar Paulo Freire, precisam mostrar uma teoria e vocês podem colocar uma legislação. Despreparo familiar, Arthur Schopenhauer, eu usaria isso aqui. Artigo 227, é dever da família assegurar a criança ou adolescente o absoluto direito à vida, saúde e alimentação. A gente pode colocar que é dever cuidar. E esse aqui, isso aqui é a família, é a fonte de prosperidade e da desgraça dos povos. Ou seja, isso aqui é só se realmente vocês trouxerem situações de que a família ela pode trazer um dano, pode promover um dano maior para essa criança. Sinceramente, usem Arthur Schopenhauer. Fica muito mais fácil para a gente discutir, para a gente associar. Proposta de intervenção. Quem vai resolver essa parada? Sugestão minha, tá? Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Aqui é o detalhamento, o órgão que trata de implementar, promover e assegurar os direitos humanos no Brasil, incluindo a formulação de políticas de promoção de ações voltadas aos direitos da criança, do adolescente, do idoso, defesa dos direitos da criança. Aqui vocês vão encaixar para aquilo que é da criança. O que tem que ser feito? Subsidiar políticas públicas voltadas para pessoas autistas. Como? Por meio de criação de centros de assistência integral, isso aqui é legal, a pessoas com transtorno de espectro autistas e campanhas educativas acerca dos níveis de síndrome e maior fiscalização a denúncias que negam inclusão, especificamente em escolas, tá? Detalhamento. Como é que a gente vai detalhar, já que eu não quero aquele detalhamento? A partir do levantamento de cada cidade, estabelecer a criação de postos com equipes multidisciplinares para a promoção de diagnóstico, acompanhamento e tratamento, garantir também capacitação de educadores para a real inclusão e não apenas a integração da criança e adolescentes autistas. Tudo isso a fim de que os direitos já outorgados dessas pessoas sejam respeitados e corra maior humanização no cuidado aos portadores, familiares e profissionais envolvidos. Viram como não está sendo difícil? Não é difícil, é fácil, tá? Basta a gente brincar, basta a gente aplicar isso aqui de forma
prática, de forma adequada, sem inventar a roda, tá certo? Espero a redação de vocês. Forte abraço. Tchau, tchau.